Olá, estamos dando início a mais um programa Diversidade, uma parceria entre o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC de São Paulo. O tema que nós vamos debater hoje é circulação humana. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Essa é a poesia de uma música de Chico Buarque de Holanda, que retrata com muita crueldade, com muita dureza, com muita verdade, aquilo que acontece no trânsito nas nossas grandes cidades, principalmente na cidade de São Paulo. O fluxo, os interesses da indústria automobilística, tudo isso tem guiado o trânsito na cidade de São Paulo e nas grandes cidades. É esse o tema que nós vamos discutir hoje. O TV Diversidade procura ajudar os psicólogos, debatendo temas importantes da nossa profissão, para que eles possam contribuir na construção de políticas públicas. E faz também um trabalho para a população em geral, procurando ampliar a compreensão que as pessoas têm da realidade, da vida cotidiana que vivemos. Para debater o nosso tema de hoje, nós vamos contar aqui com Ailton Brasiliense, engenheiro, diretor executivo da Associação Nacional de Transportes Públicos, e com Ricardo Moretson, psicólogo, membro titular da Câmara Temática de Saúde e Meio Ambiente do Denatran e conselheiro do Conselho Federal de Psicologia. Bem, vamos lá. Quais as grandes questões colocadas hoje sobre circulação humana nas grandes cidades? Bem, não só hoje, tem sido colocada já há algumas décadas, que é a construção de uma política pública, de um projeto urbano, totalmente voltado para aquela ponta da pirâmide, que nos últimos 50 anos, beneficiada por essa política e, na verdade, montando e administrando essa política, remontou a cidade para a priorização máxima da sua circulação. Então, os administradores públicos em todos os níveis, nível federal, estadual e municipal, tanto executivo como legislativo, passaram a concentrar as riquezas do país para a construção de um espaço privilegiado para o automóvel, em detrimento explícito do pedestre, do transporte público, e encarecendo brutalmente tudo aquilo que poderia ser feito de uma maneira com uma qualidade maior e de uma forma diferenciada. Então nós estamos exercendo já há décadas no país esse privilégio orientado para uma pequena fatia da população que define os rumos da maioria. E aí, Ricardo, quais são os grandes problemas que os psicólogos têm apontado? Quais são as grandes questões na circulação humana apontadas pelos psicólogos? Vocês realizaram um evento grande em São Paulo, o Conselho Federal de Psicologia, que debateu a questão da circulação humana. Quais as questões ficaram pontuadas entre os psicólogos? Eu penso que, primeiro, talvez a gente devesse falar, dizer de que lugar que nós estamos falando de circulação humana, né? Entendendo a circulação humana como um meio, um meio de acessibilidade, ou seja, a circulação humana como meio para que as pessoas tenham acesso a bens e serviços. E a gente traz também dentro disso, além da acessibilidade, nós temos que pensar quais as condições de circulação que as pessoas possuem, o que nós estamos chamando de mobilidade. Em relação, entendendo isso, né, porque que a gente fez um evento sobre circulação humana, o que ficou muito claro é a iniquidade da distribuição dos espaços. Na realidade, nós temos políticas que elas têm privilegiam, né, aquelas pessoas, uma pequena parcela da população que tem acesso à tecnologia, que tem acesso ao automóvel, que tem acesso a bens, serviços, em detrimento da maior parte da população, que são aqueles que não têm. Talvez esse modelo baseado aí algo da eficiência, né, algo da visão liberal da eficiência, em detrimento da equidade. Quer dizer, o que a gente percebe que é distribuído igualmente é o prejuízo. As benesses, a apropriação do espaço de circulação, a apropriação do espaço público, ele é feito por poucos. Ailton, o que aconteceu? A gente tinha filmes, ainda na época do cinema mudo, que eram realizados, as coisas que aconteciam na rua, aconteciam nos bondes, os grandes amores aconteciam nos bondes, os bondes eram cheios de gente, no trem. Depois, quando a gente toma Hollywood como uma referência, e os filmes atuais,
você não encontra mais os bondes, nem os trens às vezes, né? Mas a verdade é que a gente vê na tela do cinema carros circulando, grandes avenidas, muita velocidade. O que aconteceu nesses anos? Como é que nós passamos daquela realidade para esta? Quais foram as políticas? Foi montado um grande projeto na década de 20, a partir da década de 20 nos Estados Unidos, na década de 50 para 60, quando a indústria automobilística foi implantada no Brasil, e após a Segunda Guerra Mundial na Europa. As cidades eram concentradas, as pessoas se deslocavam para o transporte público ou a pé, só que isso estava dando para a economia, e tentando focalizar a questão da economia americana, na década de 20, um problema sério. A indústria de automóveis tinha praticamente estagnado a sua fabricação de veículos. As cidades eram compactas, e aí houve um projeto, né, mostrado pela Universidade de Nova York, onde como que as grandes empresas de petróleo, as grandes empresas construtoras e posteriormente a própria indústria cinematográfica resolveu propor um projeto de reurbanização onde as cidades foram expandidas, o loteamento evidentemente muito mais atraente do que a compactação que tinha até a década de 20, a facilidade da compra do veículo, da construção de estradas. Então você vê um projeto realmente magno, de uma forma de você poder, através de uma qualidade de vida urbana melhor, você morar no American Way Life, que é mostrado com casas, com calçadas enormes, casas construídas do dobro ou triplo que você tinha na década de 20, e a possibilidade da construção, da reconstrução de uma cidade. Então, todo um hábito foi mudado. E isso atingiu lá determinados patamares que já eram satisfatórios, mas eles ainda não tinham otimizado a coisa. Então, eles passaram a comprar empresas públicas e levá-las à falência, através de um péssimo sistema de transporte, e aí, então, através de um novo modelo americano de vida, que é esse que foi conhecido a partir da década de 30 e 40, a própria New Deal do Roosevelt tem muito a ver com isso, e você muda completamente a matriz de deslocamento das pessoas. Você tinha na década de 20, todos os deslocamentos das pessoas, tirando a viagem a pé, eram feitos por transporte público, menos de 2% dessas viagens eram feitas por automóvel, e você inverte completamente, a partir já da Segunda Guerra Mundial, como hoje, você tem 97% dos deslocamentos sendo feitos por automóvel. Isso também já atingiu o seu patamar. Então, se você pega, por exemplo, uma cidade como Los Angeles, que é uma cidade que tem um enorme orçamento municipal, hoje ela está preocupada em rever o seu conceito de mobilidade, ela está construindo projetos de transporte público, e vejam que país que ela foi buscar o modelo, veio buscar modelos no Brasil. Algumas cidades brasileiras estão servindo de uma reconceituação da mobilidade que é feita em Los Angeles, enquanto nós aqui ainda continuamos correndo atrás do modelo americano das décadas de 40 e 50. Todos os modelos têm seu limite, têm seu auge, e o modelo americano já atingiu. Isso não quer dizer que o automóvel vai ser abandonado nos Estados Unidos, mas cada vez mais, hoje o governo federal estimula prefeituras e governos regionais a investir em transporte público. O modelo em Nova York, que acabou de recuperar totalmente os 400 quilômetros de lá, ou outro modelo, que é o modelo do transporte público por ônibus, mas agora reconstruindo e refazendo o modelo urbano. Não é apenas uma questão de modo de transporte, mas está sendo rediscutida a questão da mobilidade e da acessibilidade americana. Algumas cidades brasileiras têm isso como conceito claro numa nova busca, um projeto que vai levar garantidamente algumas décadas para que a gente mude. E precisa ficar claro o seguinte: isso não é uma guerra ao automóvel, mas significa uma reconceituação com relação à mobilidade que o Ricardo citou agora e à acessibilidade. Esses custos gerais que couberam somente para a parte baixa da nossa pirâmide social, ele precisa ser revisto. E nós estamos, então, reconstruindo novas cidades. Quer dizer, nós temos aí uma construção na cultura que modificou as nossas vontades. Na PUC de São Paulo tem uma pesquisa sobre projeto de vida dos jovens, dos adolescentes, né? E é interessante como aparece sempre um projeto ligado ao trabalho, um projeto ligado à família, e aí vem um projeto de aquisição de bens. E um dos mais esperados, mais desejados, é o automóvel. E aí, Ricardo? Nós somos levados a querer o automóvel? Tem um mito, né? O mito do automóvel como necessidade econômica, além da questão do status, né? Então, me parece que
pensar o automóvel como necessidade econômica hoje, quer dizer, ele existe talvez em função do planejamento, do privilegiamento desse próprio automóvel em detrimento de transportes públicos coletivos, né? Agora, por outro lado, é natural que os jovens queiram, por quê? Você tem um automóvel e você é privilegiado no espaço público, né? Você usa o espaço que foi criado para que você se desloque por ele naquele automóvel. Você tem um automóvel hoje, você faz muito mais viagens, né? Você se desloca muito mais que quem não tem automóvel. Agora, isso é um custo enorme. Você tem diversos automóveis que poluem muito mais, usam o espaço, se apropriam do espaço de circulação, do espaço público, em detrimento da maior parte da população, né? Então, Ana, eu acho que é uma situação complexa, é difícil, porque, por outro lado, o jovem ele quer o automóvel porque isso para ele é importante. Quer dizer, porque está dentro de uma cultura que diz que a importância é essa. A importância é que eu possa passar por onde eu queira, independente de quem pague por isso. É mais do que circular, né? É mais circular, mas tem um estudo interessante que a ANTP, que é a Associação Nacional de Transportes Públicos, fez para o Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, o IPEA, um organismo do Ministério do Planejamento do Governo Federal. Quanto custa andar de carro? Quanto custa o congestionamento? Para a cidade de São Paulo, isso é uma metodologia que foi desenvolvida pela ANTP e pelo IPEA, São Paulo gasta por ano R$1,5 bilhão de reais. Todo ano, nós pegamos R$1,5 bilhão de reais e queimamos em cima de congestionamento, temos uma frota adicional de ônibus, pagamos uma tarifa de ônibus maior, construímos um viário maior, poluímos a cidade, internamos pessoas por conta dos diversos poluentes no ar, e a sociedade ainda não tem consciência disso, ela não conseguiu compreender qual o custo do transporte. Então, essa prioridade que foi dada ao automóvel versus o transporte público versus o pedestre tem um custo muito alto. Se nós pudéssemos dispor desse R$1,5 bilhão, por exemplo, para construirmos um sistema metroviário em São Paulo, já teríamos construído isso uns 20 anos atrás e teria sobrado dinheiro. Então, é uma questão de economia distorcida e é uma questão de valores, como o Ricardo lembrou, que ele foi desvirtuado a tal ponto que a questão da mobilidade e a questão da privacidade que o automóvel dá, que tem seu custo, só que ele tem um custo para uma parte da população, já que esse é um privilégio. E é bom sempre lembrar o exemplo do prefeito de Londres, que, não preocupado com a possível reeleição, avisou todo mundo que de agora em diante haverá um pedágio lá. E isso, garantidamente, se vai ser praticado em outras cidades, eu não sei. Mas, com certeza, muitas cidades vão ter que explicar por que não implantam o tal do pedágio urbano. Agora, poucas pessoas têm acesso aos automóveis. Nós ainda temos grande parte da população tomando ônibus, metrô, andando a pé, né? Quer dizer, há uma desigualdade clara em tudo isso. Há uma prioridade da circulação através de automóveis, através de veículos que são individuais, sendo que a maior parte da população ainda fica sem esta possibilidade, né? Como é que é isso? Essa desigualdade, como é que ela se retrata? Porque nós temos uma desigualdade que, quando estou falando dessa desigualdade, estou caracterizando uma desigualdade social, porque só não tem carro quem não tem possibilidade de comprar ou de manter. Portanto, está ligado a uma desigualdade social anterior. Como é que essa desigualdade se retrata, se reflete na questão da circulação humana? Por exemplo, do acesso. As pessoas que não têm automóvel têm mais dificuldade de ter acesso aos serviços. O Ricardo apontava isso no começo. Como é que é isso? Como é essa desigualdade no trânsito? Vamos começar por dados numéricos, né? A cidade de São Paulo, há 40 anos, faz uma pesquisa chamada Origem e Destino. E a última, que foi feita há 5 anos atrás, apontou o seguinte: as viagens a pé, as viagens de automóvel, as viagens de transporte público, todas estão com a mesma dimensão, ou seja, praticamente 1/3 cada uma. Então isso mostra mais ou menos também que, depois de toda a construção da cidade, depois de toda a priorização que se deu, ainda assim eu tenho 2/3 da população que não utiliza o transporte individual, não utiliza um automóvel. Então isso é um dos reflexos. Há um estudo de um sociólogo e engenheiro, Eduardo Vasconcelos, que é diretor da ANTP. Ele levantou desde 1960 até recentemente, a última administração terminou no ano 2000, quanto que a cidade de São Paulo investiu na expansão e manutenção do sistema viário. Praticamente 1/3 do orçamento. Então a gente vê como é que ficou a priorização dada para a questão do automóvel. Do outro lado, a cidade estava construída até a década de 50 e 60. Como é que
uma cidade de São Paulo, que em 1950 tinha apenas 50 mil veículos, e a sua área central estava toda conformada e contornada como está hoje, o que aconteceu que verticalizou a área central, mas o espaço viário já está praticamente definido, a cidade de São Paulo tinha 50 mil veículos, e ela conseguiu multiplicar esse número por 100. Ou seja, não tem mais 50 mil, hoje nós temos 5 milhões de veículos licenciados. E como é que foi possível caber essa frota enorme naquela cidade, ou pelo menos naquele eixo central? Foi possível, primeiro, você acabando com os canteiros centrais, acabando com as calçadas, e foi possível porque você investiu, tirando da saúde, tirando da educação, tirando da alimentação, da habitação, e deformando a questão da qualidade pública. De tal forma que você deu a prioridade máxima à circulação do automóvel, com consequências desse tipo. São Paulo, por exemplo, paga R$1,5 bilhão de reais por conta dessas prioridades. Custos esses que acabam passando, basicamente, como o Ricardo lembrou, para alguns. Aquela terça parte que anda a pé e aquela terça parte anda que numa anda calçada mais público. Estreita. E como o administrador público, ele procura se identificar com as pessoas a quem ele mais beneficia, ele realmente, isso é uma tônica nacional, eles abandonaram o transporte público à sua própria sorte. Então, hoje, é uma questão de prioridade ao transporte individual e não ao transporte coletivo, exatamente, público. E o cidadão que tem um transporte público, ele não reage porque ele se considera um perdedor. E ele tem no sonho dele que um dia ele vai sair daquele transporte público, que é ruim, que ele odeia, e que ele vai andar, seja no carro que for, um dia ele vai sair daquilo ali. Então, para ele, a liberdade, a assunção social está em sair do veículo coletivo e ir para o individual. E, de outro lado, é alimentada a tese que eu tenho que construir mais viário, que construindo mais viário eu resolvo o problema de congestionamento. Fato totalmente provado às avessas pelos dados que tem aqui no próprio São Paulo. Isso é um trabalho para os psicólogos? Eu penso que seja um dos eixos de trabalho para os psicólogos, né? Já há vários anos a psicologia ela estabeleceu uma forma de trabalhar que é através da avaliação psicológica, né? Chamada avaliação psicológica, que as pessoas conhecem mais como psicotécnico para que habilitação para tirar a carteira de motorista, enfim, para fazer avaliações de condutores, né? Eu acho que existem outras possibilidades para a psicologia, sabe? Algo para além da avaliação psicológica. Eu, particularmente, acho que a avaliação psicológica, a gente tem que ter muito cuidado, né? Quando você fala avaliar, na realidade, é você botar preço para alguma coisa, né? Quando você está avaliando, você está botando um preço. Então, quando você avalia a partir de uma tabela de valores, né? Então, eu fico perguntando assim, mas acho que a gente tem que se interrogar, se perguntar o seguinte, esta avaliação, ela existe para quê? Para dizer se um cidadão, se uma pessoa está adequada, está conformada à lei, aquela lei maior que gerencia, enfim, que estabelece as relações ali no trânsito. Se a gente pensa que esse sistema nosso de transporte, de trânsito, é um sistema que é para atender determinadas parcelas, poucas parcelas da população, em detrimento da sua maior parte. Nós temos um problema crônico de falta de uma perspectiva de cidadania nesse trânsito. Aí eu fico me perguntando, você está adaptando para o quê? Né? Que tipo de adaptação que você está fazendo? Então eu penso que você tem uma outra forma de avaliar. Avaliar no sentido de compreender, sabe? Não é avaliar no sentido de adaptar. Ou seja, você compreende para transformar. Sabe? Eu penso que essa é uma possibilidade muito mais positiva da psicologia, muito mais comprometida com as subjetividades dos sujeitos que estão o tempo inteiro nesses laços sociais. Que se a gente pensar uma cidade, o que é uma cidade? São as relações sociais que constroem uma cidade, né? E por outro lado são determinados por ela. Agora, eu penso que uma possibilidade para a psicologia, Ana, talvez um dos mais importantes, seja a psicologia como facilitadora do processo de construção da cidadania. Tá? Nós podemos pensar a psicologia colaborando no planejamento urbano, psicologia colaborando nas questões da saúde, na educação para o trânsito, que é algo propalado. Nós temos que pensar numa maneira de educar, sabe? Que seja uma maneira crítica, que educação que nós estamos falando. Então, nesse sentido, eu penso que a psicologia ela tem inúmeras possibilidades de se articular com essas outras áreas de conhecimento que
que funcionam dentro do sistema de circulação, dentro do transporte e trânsito. Nesse sentido, eu acho que nós temos, né, alguns psicólogos, enfim, a psicologia tem tentado construir, ainda nós estamos incipientemente tentando, né, há pouco tempo, a construção de um conhecimento, sabe, que possa qualificá-la, sabe, e possa apresentá-la como uma interlocutora, uma área de conhecimento que possa ser interlocutora das questões para o trânsito. Acreditamos que temos muito o que contribuir. Bem, falando aí desse assunto de cidadania, queria falar um pouquinho sobre conflito que acontece na rua. A rua é interessante, a rua era um lugar onde se tinha lazer, era um lugar, um espaço onde as crianças podiam jogar bola, brincar de esconde-esconde, podiam usar a rua. Hoje a rua é praticamente dos automóveis, né? E um pedacinho, como você disse, as calçadas estreitas para os pedestres. O que acontece nesse espaço, efetivamente, são conflitos. O que a gente vê é o motorista brigando com o pedestre, é o motorista xingando o outro motorista. Como é que se dá? Por que se dá? Qual é a leitura que a gente pode fazer desses conflitos que acontecem no espaço de circulação? Olha, começou em parte pela priorização máxima que foi dada à circulação do automóvel. Quando se tinha, em qualquer cidade, boa parte das ruas de terra, quando se foi fazer a expansão para atender os interesses econômicos que estavam por aí, a preocupação era tão grande com relação à pavimentação que foi apenas, tão somente, feita a pavimentação do leito viário. A grande maioria das cidades brasileiras, se tivesse sido gasto talvez 1% a mais, você teria feito também calçadas. Quando foi feito o planejamento das ruas, se é que a gente pode chamar isso de planejamento, eles imaginaram o seguinte: eu preciso de um carro indo para lá, um carro vindo para cá. Então bastam 7 metros de largura de rua. Então a rua foi projetada com 7, a calçada pouco importava, deve ter sobrado, sobrou. Então você foi tendo nas periferias, e a periferia com casas de frente de 5 metros de largura quando muito, então você tem numa quadra de 100 metros pelo menos 20 moradias, um número muito grande de pessoas morando ali, mas o essencial, entre aspas, foi construído que foi a área pavimentada para a circulação do automóvel. E foi colocado para cada morador que fizesse a calçada, se é que ele queria andar num lugar que tivesse o mínimo de calçada. Então essa foi a divisão da riqueza, a divisão da lógica, a divisão da construção da cidade. Então num espaço desse, não sobrou espaço para a tal da criança, que enquanto era de terra e tinha muito pouco automóvel, a casa dele saía do quarto, era o quintal dele e toda a rua. Porque aquilo realmente era público, era dividido entre todos que moravam ali. À medida que o poder público foi lá e pavimentou, ele mostrou o seguinte: isso aqui é um muro. Aqui de agora em diante só vai circular quem tem automóvel. E os demais eram todos, né? Eles teriam que se confinar em meio metro de calçada ou 1 metro de calçada. E aquilo que quem quisesse construir. Porque a grande cobrança, por exemplo, que a mídia faz hoje dos diversos prefeitos, é o número de buracos que tem na cidade. A mídia jamais perguntou por que as calçadas não são feitas para que o pedestre possa andar, pelos buracos das calçadas. Não, isso não importa, porque isso não vem de jornal, e de novo aquele topo da pirâmide não está preocupado com isso. Então o nosso projeto de cidadania, ele é absolutamente montado em cima da exclusão. Os que têm veículos terão espaço viário para circular, máximo. Tanto que nós não temos, nem mesmo em São Paulo, que é a cidade que mais tem faixa de pedestre e tempo semafórico de pedestre, dos 5 mil semáforos, talvez de 10% a 15% eles tenham tempo para que o pedestre possa atravessar com prioridade máxima. O resto, ele é obrigado a atravessar entre um carro e outro. O pedestre é como diz o voador, não existe. Não existe na política pública, não existe na cabeça do engenheiro de tráfego, ele está absolutamente escondido. Só que isso é falso. Ricardo, o trânsito é uma questão de segurança pública? Olha, eu penso que não. Eu acho a forma como o trânsito é visto como segurança, principalmente segurança pública, me deixa um pouco, fico um pouco preocupado. Você pensar, é segurança para quem? Né? Nós estamos vendo nessa conversa, nesse programa agora, dizendo da divisão dos espaços, da iniquidade, da distribuição dos bens e serviços, etc. Aí fala, mas é segurança pública. Eu acho que talvez uma possibilidade que a gente tenha de pensar o trânsito como uma possibilidade de acontecer alguma mudança, eu fico pensando na questão do controle social. O que é o controle social? Vamos pegar como exemplo a questão da saúde. Né?
Você tem hoje na saúde, você tem os conselhos municipais, conselhos estaduais, o Conselho Nacional de Saúde, onde você tem ali representação da sociedade, representação do Estado, representação dos técnicos, e ali você tem que fazer um acordo democrático, para que para ver onde é que você vai implementar, inclusive, verbas, políticas, quais as políticas públicas para aquele campo. Da mesma forma, você tem na saúde, você tem na educação, você tem na assistência social, você tem na habitação. Agora, eu acho curioso, porque o trânsito, se a gente pensar que o trânsito deveria ser algo do interesse de uma política pública, quem controla essa política pública? Hoje nós temos no Código de Trânsito Brasileiro o Sistema Nacional de Trânsito, que é composto aí, Denatrans, Detrans, as companhias municipais, acho que até foi um avanço, talvez, em relação ao que era, mas quem controla isso? Né? Então, acho que a gente tem que acabar um pouco, talvez a população, em parte, ela tenha que pensar, sabe, que toda essa questão de trânsito, como é que circula, como é que não circula, o que ela tem a ver com isso? Né? Ou seja, essas associações comunitárias, associações de bairro, por que, ao invés de ter que reclamar lá na prefeitura e nunca é atendido, a despeito do Código de Trânsito Brasileiro, tem um capítulo sobre os direitos do cidadão, que é uma coisa preciosa. Desculpe, as pessoas não sabem que tem direito de perguntar por que não tem uma passarela, e a prefeitura tem um prazo para responder, inclusive com laudo técnico, se necessário. Por que não é divulgado isso? Ou seja, a única possibilidade que você tem, realmente, de mudança é a partir do momento que a sociedade se apropriar desse problema. Um dos mecanismos de apropriação, que hoje nós temos no Brasil, são os mecanismos dos Conselhos de Controle Social. Bom, nós esperamos ter contribuído para que a população possa melhorar a sua compreensão do que acontece no cotidiano do nosso trânsito. Eu quero agradecer esta contribuição em nome dos psicólogos do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, ao Ricardo Moretson e ao Ailton Brasiliense, e espero que a gente possa voltar em maio com um novo Diversidade, onde nós vamos discutir, então, a questão da criança e da televisão. Até lá! Diversidade, uma realização do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e TV PUC São Paulo.